Bom dia, amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre essa questão do desemprego que saiu lá nos Estados Unidos e como a gente vai conseguir migrar isso para a Bolsa de Valores. Então fica já com a gente, curta o vídeo, se inscreva no canal e sábado, como sempre, né, aquele vídeo macroeconômico, vocês vão entender a importância dele logo depois dessa vinheta. Bom, gente, primeiro, né, vamos lembrar para vocês que a gente está com aquela promoção que a pessoa pode se inscrever gratuitamente na Dica Beginner, que é um dos nossos planos de assinatura. Até o dia 5 de maio vai estar esse acesso aberto, tá? Precisa ser um e-mail diferente dos que estão cadastrados no nosso sistema. Então o link vai estar aqui embaixo. Agora, vamos mostrar aqui a imagem primeiro, tá? Ó, G1, por exemplo, mostrando, ó, Estados Unidos tem mais 5,25 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego. Aqui mostrando na tela, né, o aumento. Eu gosto até de pegar esse indicador aqui do Trading Economics, que mostra a média das últimas 4 semanas. A gente vê essa média aqui subindo bastante, ou se não, o mesmo indicador que a gente viu ali no Globo subindo. Olha, a média antes era 200 mil novos pedidos de seguro-desemprego por semana, e a gente vê esse aumento aqui nesse período. É importante citar o seguinte, que antes a gente tinha lá pedidos de seguro-desemprego de 200 mil pessoas, mais ou menos, mas a gente tinha outras pessoas que eram contratadas no meio desse período, então a gente via às vezes até mesmo a curva da taxa de desemprego dos Estados Unidos caírem, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem. Nesse ponto aqui, olha só, a gente vê que a taxa dos Estados Unidos estava mais ou menos constante, né, a taxa de desemprego em torno de 3,5%. Se a gente pegar aqui 5 anos, a gente vê que ela estava inclusive em queda. Né? E aí agora a gente teve essa aferição que já inclui esses seguros-desempregos novos. 4,4 é a de março ainda não pegou o grosso disso. Talvez tenha pego ainda naquela média que a gente mostrou antes aqui, ó, março de 22 de março, pegou essa parte aqui da média, e aqui já é a semana de 29 de março, que já pega o início de abril. Então, quer dizer, pegou 3 semanas normais e essa aqui ainda não pegou o grosso. Então, muito provavelmente, tá, a gente está falando de 22 milhões de desempregos. Se a gente imaginar que vai ter gerado 2 milhões aí, a média for 20, já numa previsão super otimista, a gente está falando de 20 milhões de desempregados numa população economicamente ativa como a dos Estados Unidos de 200 a 220 milhões de pessoas. Então a gente está falando de crescer 9% aí, ou 10% no total, e aí a gente está falando de subir isso de 3,7 para 12,7. A grande questão é, vamos transferir agora para o Brasil. Acho que vale a pena a gente mostrar isso aqui também, ó. Desemprego em jovens é até maior, 10,3%. Ele que vinha caindo aqui. Agora vamos passar para o Brasil. Né? Brasil, vamos começar pelo IPEA Data, porque essa aqui é a taxa de desemprego antiga, é a taxa que foi descontinuada em 2015, que é o PME. Ele media o desemprego apenas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Tá? Essa série foi interrompida, ela tinha vários problemas, mas a gente consegue ver aqui que naquele período de bull market da Bolsa, de 2002 até o meio de 2008, mais ou menos, a gente viu uma taxa caindo de 12,9 a 7,6. Essa taxa aqui acabava trazendo números menores de desemprego, porque em cidades menores você tem desemprego maior. Tá? E aí isso fica muito claro aqui, ó, se a gente pegar um dado aqui, ó, 2014... dezembro de 2014, 4,30. Agora vamos passar para a PNAD, que aí a gente já pega vários municípios, né, que ela começou aqui em 2012. Então, 2014, dezembro de 2014 na PNAD, a gente já está falando de 6,5%. Então, aquele era 4,3%, a PME aqui o mesmo dado, 6,5%. Então, aqui a gente tem em torno de 2% a mais do que teria na PME. É normal a gente ver esses dentes aqui, ó, janeiro e fevereiro o desemprego cresce, até março mais ou menos. Em dezembro ele cai, aí janeiro e fevereiro e março sobe, aí até dezembro ele cai. A gente tem muitos
empregos temporários no período do final do ano para vendas de Natal, de Black Friday, coisas do gênero, e essas pessoas são dispensadas, né, algumas delas no início do ano, janeiro e fevereiro. Então esses dentes são normais. Então o ideal é você comparar março com março sempre. Então a gente vê que o Brasil estava diminuindo, ó, 13,7 na pior, 13,1 aqui no pior, 12,7 no pior. E agora a gente veria aqui um número provavelmente menor ainda, que esse 11,8 é julho, e em dezembro a gente já estava com 11,1 ou 11,2, a gente já estava abaixo desse número daqui. Então o Brasil ele estava se recuperando ao longo do tempo, só que se recuperando numa taxa muito lenta. Então o que eu quero passar para vocês aqui é mostrar o seguinte: você tem uma empresa qualquer na bolsa que você comprou. Vamos imaginar que você comprou a ação da Lojas Renner, por exemplo. Tá? Se você depende de consumidores para comprarem as roupas da Lojas Renner, você precisa que muitas pessoas estejam empregadas, certo? Porque se a gente tiver uma taxa de 11%, por exemplo, de desemprego, se a gente imaginar a nossa população economicamente ativa aí perto de 100 milhões de pessoas, a gente está falando de 11 milhões de desempregados. Se essa taxa subir para 20%, por exemplo, se crescer 9% igual aos Estados Unidos ou 10% igual aos Estados Unidos, a gente passa a ter 20 milhões de desempregados. Então, mesmo que cada um desses desempregados ganhe a média, né, de um salário mínimo, por exemplo, ou 2 salários mínimos, que seria a média da renda nacional, a gente teria aí, poxa, calcula só, 20 milhões de desempregados vezes R$2.000 por mês. A gente está falando de um total de renda aí de 40 bilhões, se eu não errei a conta aqui. Tá, então 40 bilhões de reais em um ano, a gente está falando de R$500 bilhão. Né? Então, o que essa crise pode trazer para a gente? Pode trazer uma alta do desemprego em torno de 10, 11%, e cada 1 milhão de pessoas ganhando R$2.000 cada uma em média, a gente está falando de um total de, como a gente calculou agora, né? Cada 1 milhão dá 2 bilhões de reais. Cada ponto são 2 bilhões de reais ao mês. Então a gente está falando aí de, enfim, 250 bilhões de reais a cada 10 milhões de pessoas que estão ficando desempregadas, que é o que deve acontecer. Tá? E aí esse dinheiro sai da economia. A gente vai precisar ter empresas que vão acabar vendendo menos por causa disso, porque você vai ter uma renda menor. Tá? A Renner foi só um exemplo. A Renner, inclusive, ela segue lá em algumas das nossas carteiras. Você pode dar uma olhada, quem se inscrever aqui na Dica Beginner, eu vou até falar, já que está de graça, a Renner faz parte da Dica Beginner. Mas por quê? Porque ela é uma empresa que ela ainda tem muita vantagem competitiva frente aos concorrentes. Se a gente tiver uma crise muito aguda, ela vai sentir muito, mas talvez algumas concorrentes delas podem falir, inclusive, podem pedir recuperação judicial, e aí ela pode ganhar uma parte desse mercado. Outra coisa que é importante também, o que o Brasil precisa fazer para ele voltar a crescer forte? Ele vai precisar conseguir reduzir essa taxa de desemprego sem tirar a renda das pessoas, e esse talvez seja o maior desafio, que aí sim a bolsa teria outro bull market daquele de subir 800, 900%, por exemplo. E isso, por enquanto, é o grande desafio de qualquer ministro que está entrando na economia hoje e em qualquer momento passado. Tá? Enfim, esse é o grande desafio, pelo menos na minha visão, e é bom a gente ver a taxa de desemprego porque ela dá um patamar, ela dá um referencial muito bom para a gente. Para terminar aqui, eu queria dizer o seguinte, que às vezes isso não é linear. Tá? Às vezes a taxa de desemprego vai lá em cima, mas a gente não vai ver essa redução do consumo, por exemplo, na Renner automaticamente. Tá? Às vezes a gente vê, às vezes não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada crédito. Tá? Então, por exemplo, a tua renda às vezes caiu 50%, mas você tem um financiamento lá no banco. Aí você não tem como você baixar 50% do teu consumo, então você baixa 30% e pega um dinheiro no banco de crédito. Aí esse crédito, ele equaliza um pouco, ele diminui esse
patamar de queda, né? Só que no futuro você vai ter que pagar essa taxa, essa dívida com o banco. E aí na hora que você for pagando, talvez o teu consumo vai ter que cair abaixo daqueles 50% de antes. Então a questão do crédito vai fazer com que o consumo não suba tão rápido quanto o desemprego. Quer dizer, na verdade o consumo cair enquanto o desemprego sobe. Mas a gente vai ter um período mais prolongado. Tá? O que pode atenuar isso é porque as empresas de crédito, né, os bancos, eles estão sendo muito conservadores na hora de liberar esse crédito. Eles estão evitando ao máximo liberar para qualquer pessoa que tenha risco. Tá? Tem aí já alguns dados mostrando que o spread aumentou nesse período e com razão, né? Porque se aumentou o risco de inadimplência, se aumentou o risco do banco, isso tudo tem que entrar na conta, porque isso faz parte do custo do crédito. Bom, gente, abraços a todos, bons investimentos para vocês. A gente segue nesse compasso de espera, provavelmente é uma crise que vai se prolongar por mais tempo, então vai dar oportunidade para a gente ficar comprando aos poucos as ações. Em certos momentos pode dar uma queda mais forte, então a gente vai ter uma oportunidade maior ainda, que aí deve ser aproveitada em maior intensidade. Mas eu não recomendo que a pessoa deixe de aportar em nenhum momento com esses valores. Eu recomendo que a pessoa aporte mais forte numa queda, mas continue aportando também mesmo nesse patamar atual aí de 80 mil pontos. Abraços a todos, bons investimentos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.